Saudações. Eu gostaria de trocar 2 dedinhos de prosa a respeito da Semana Santa e sobre o seu significado mais profundo. Mas antes disso, nós temos que sair de dogmas, nós temos que sair de preconceitos e de certezas. Particularmente, não sigo nenhum culto religioso, não tenho religião alguma, não acredito na interveniência divina, porém creio em um princípio gerador e na continuidade existencial. Essa semana comemoramos não um dia criado por uma instituição religiosa de grande vulto, mas uma mensagem deixada por um grande mestre de nome Yeshua, que todos conhecemos como Jesus. Isso independe da crença de ser um Deus, de ser um profeta, de ser um mestre ou de não ser nada. A mensagem existe. Qual de nós nunca teve uma morte interior, nem que fosse rápida, em um dia, uma tristeza, um arrependimento? E quantas vezes não tivemos que renascer? 2 dias depois. Essa é a mensagem que este mestre nos deixa. Jesus não nos ensina a cultuar. Jesus nos ensina o conhecimento, o pensamento e a ação. Isso muda o mundo, não a hipocrisia. Aos que seguem cultos cristãos, leiam a Epístola de Tiago. Entenderão o que eu estou falando. Cultos, ritos, sem ação, não servem para nada. O próprio Jesus nos ensinou isso. Não se encontra em seus escritos. E quando eu falo de escritos, eu não estou falando de 4 evangelhos. Eu estou falando de todos os escritos sobre Jesus. Ele nos ensina que mesmo mortos, ele nos ensina, primeiramente, antes de falarmos sobre estarmos mortos, ele nos ensina sobre persistência, ele nos ensina sobre propósitos, sobre morrer, inclusive, por eles, em nome de outrem. Ele nos ensina o amor ágape, o amor de doação, o amor sem interesse. Ele nos ensina a persistir. Ele nos ensina que não importa a opinião da maioria, que não importa o quanto somos atacados, o quanto somos prejudicados, se temos propósitos maiores em defesa da nossa espécie. Simplificadamente, é o que ele nos ensina com a sua morte. E o seu renascimento, alguns segmentos falam sobre escatologia, sobre juízo final, sobre a volta de Jesus. Jesus não volta materialmente. Jesus volta. Ele não está presente, na verdade, com seus ensinamentos. Desde o Antigo Egito, foi deixado para nós, de hoje, o ensinamento de que quando um nome é citado, quem teve aquelas ideias, o detentor do nome, ressuscita também. Jesus nos deixou muitos ensinamentos. Cada vez que ele é citado, ele ressuscita. Cada vez que é praticado verdadeiramente o que ele ensinou, ele se faz presente.
O domingo representa o nosso nascimento. Jesus nos ensina que todos nós temos uma centelha divina, e esta centelha é o conhecimento. Nascemos divinos por termos a capacidade de conhecer e de aplicar o conhecimento com o uso do amor ágape, em prol do outro, sem esperar coisa alguma em troca. Esse é o nosso processo de evolução. Não adianta dobrar joelhos para ideias ou para pessoas que se dizem representantes dessas ideias. Não adianta citar frases decoradas. A intenção é uma oração. A intenção transformada em ação é o ressuscitar de Jesus através das nossas ações. O domingo, amanhã, representa isso. Isso independe de religião, isso independe de crenças. Como disse no início desse vídeo, não sigo crença alguma, não me dobro a deuses, não me dobro a ideias, tampouco a seres humanos, que dizem representar essas ideias falsas que eles mesmos criaram, demagogicamente usando os ensinamentos reais do grande mestre Jesus. Eu estou passando aqui apenas para dizer que não é um dia santo de uma instituição. É um dia de reflexão para o melhor processo de evolução interior e, consequentemente, da nossa espécie. Mesmo quando morremos, devemos ressurgir, renascer, sair da caverna, nos transformarmos em luz. E luz significa conhecimento. E nós nos transformamos em luz quando conhecemos e quando não nos importamos de dizerem que estamos errados. Temos que colocar em prática e não com demagogia. O que uma mão dá, a outra não precisa saber. Eu não preciso gritar nos templos. Vejam Mateus 6,6. Quando quiser estar em oração, vá para o seu quarto, se feche lá, e o Pai ouvirá. Isso depende da fé de cada um, do que é o Pai ouvirá. Particularmente, acredito que nós temos o intelecto, que é a maior bênção que poderíamos ter. Mais nada, o resto é conosco. Estaremos fazendo com que Jesus ressuscite e com que ele se faça presente. Ele irá ressuscitar quando falarmos sobre os seus ensinamentos de maneira correta. E se fará presente quando materializarmos esses ensinamentos. Nós não precisamos de telhados e tijolos para isso. As ações se materializam no mundo. Se querem um culto, querem uma igreja, vão para exercer. Vão para materializar. Vão para conhecer. Nos templos, nós temos que ter introspecção e não euforia. Euforia é a fuga. Introspecção, ela é complexa. Ela exige que nos aprofundemos em nós e na nossa própria espécie. Já a euforia é uma fuga. Nós não precisamos de nada, apenas gritamos e batemos palma. E o mundo continua o mesmo. Jesus não ressuscita e tampouco se faz presente. Somente queria compartilhar isso com vocês nessa semana que, independente de religião, afeta a todos nós. Nós carregamos, querendo ou não, ensinamentos deste grande mestre que mudou o mundo. Pelo menos deixando elementos para que ele fosse mudado. Infelizmente, poucos ousam
usar esses conhecimentos e aplicá-los, principalmente. O que nós temos são muitos hipócritas e demagogos, não é verdade? Principalmente os que se dizem representantes de Jesus ou do próprio princípio gerador de tudo, que comumente chamamos de Deus, e que sequer compreendemos o que é ou se é. A Didaqué ensina que não se vive do Evangelho. Cada um deve ter a sua própria profissão. O amor ágape não se cobra. Portanto, um abraço e tenha uma excelente Semana Santa e boas reflexões.